Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Regina Coeli, conduzida pelo Papa Francisco, neste quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça São Pedro, para rezar com os fiéis a oração mariana. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo, domingo do Bom Pastor. Tempo bom esta manhã na Praça São Pedro, neste momento 20 graus centígrados, 49% de umidade relativa do ar, sem previsão de chuva no decorrer do período. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará então a janela do Palácio Apostólico, que dá com vista para a Praça São Pedro, para recitar a oração do Regina Coeli. O Santo Padre esta manhã celebrou a Santa Missa na Basílica de São Pedro, celebração esta com o rito da ordenação presbiteral, celebração na qual ordenou 9 sacerdotes para a Diocese de Roma neste domingo do Bom Pastor. E ocasião em que celebramos o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Foi o Papa Paulo VI, em 1963, que estabeleceu o Domingo do Bom Pastor como Dia Mundial de Oração pelas vocações. E este, portanto, é o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O primeiro foi celebrado em 11 de abril de 1964. Na missa desta manhã, o Santo Padre disse aos novos presbíteros: sejam pastores não empreendedores. Recomendou aos neossacerdotes viver o estilo de proximidade, compaixão e ternura de Deus, recordando que o sacerdócio não é uma carreira, mas um serviço. A celebração foi presidida no altar central da Basílica de São Pedro, no altar da Confissão. Aguardamos, portanto, o Santo Padre, dentro de instantes, assomará a janela para conduzir a oração do Regina Coeli, a oração que neste período, o período pascal, substitui o Ângelus. Temos uma presença significativa de fiéis na Praça São Pedro, mantendo a devida distância, segundo as orientações, as medidas de saúde devido à pandemia. Neste momento é enquadrada a janela do Palácio Apostólico. Aqueles que nos acompanham, tendo as imagens, podem ver. Abrem-se as cortinas. O Santo Padre acaba de assomar a janela, saudando os fiéis presentes na praça. Acompanhamos a locução do Santo Padre que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Neste quarto domingo da Páscoa, chamado Domingo do Bom Pastor, o Evangelho apresenta Jesus como o verdadeiro pastor que defende, conhece e ama as suas ovelhas. A ele, bom pastor, se contrapõe o mercenário, a quem não importam as ovelhas, porque não são suas. Faz este trabalho, este ofício, somente pelo salário e não se preocupa em defendê-las. Quando chega o lobo, foge e as abandona. Jesus, ao invés, pastor verdadeiro, nos defende sempre e nos salva em tantas situações difíceis, situações perigosas, mediante a luz da sua palavra e a força da sua presença, que nós experimentamos sempre e se queremos escutar todos os dias. O segundo aspecto é que Jesus, pastor bom,
conhece. Primeiro aspecto, defende. Segundo, conhece as suas ovelhas. E as ovelhas o conhecem. Como é belo e consolador saber que Jesus nos conhece um a um. Que não somos anônimos para Ele. Que o nosso nome é conhecido por Ele. Para Ele não somos massa, multidão. Não. Somos pessoas únicas. Cada um com a própria história nos conhece com a própria história, cada um com o próprio valor, quer enquanto criatura, quer enquanto redimido por Cristo. Cada um de nós pode dizer, Jesus me conhece. Cada um de nós. Jesus me conhece. É verdade, é assim. Ele nos conhece como ninguém. Somente Ele sabe o que há em nosso coração, as intenções, os sentimentos mais recônditos. Jesus conhece as nossas qualidades e os nossos defeitos e está sempre pronto a cuidar de nós, para sanar as chagas dos nossos erros com a abundância da sua misericórdia. Nele se realiza plenamente a imagem do pastor do povo de Deus, delineada pelos profetas. Jesus se preocupa com suas ovelhas, junta-as, enfaixa a ovelha ferida, cuida da que está doente. Assim podemos ler no livro do profeta Ezequiel. Portanto, Jesus, bom pastor, defende, conhece e, sobretudo, ama as suas ovelhas. Por isto, dá a vida por suas ovelhas. O amor pelas ovelhas, isto é, por cada um de nós, leva-o a morrer na cruz, porque esta é a vontade do Pai, que ninguém se perca. O amor de Cristo não é seletivo. Abraça a todos. Ele mesmo nos recorda isso no Evangelho de hoje, quando diz: eu tenho outras ovelhas que não pertencem a este aprisco. Também a elas devo guiar. Ouvirão a minha voz e se tornarão um só rebanho, um só pastor. Estas palavras atestam a sua ânsia universal, o seu anseio universal. Jesus, pastor de todos, Jesus quer que todos possam receber o amor do Pai e encontrar Deus. A igreja é chamada a levar avante esta missão universal de Cristo. Além daqueles que frequentam as nossas comunidades, para além desses, há a maioria, tantas pessoas que o fazem em casos particulares ou jamais. Mas nem por isso não são filhos de Deus. O Pai confia todos a Cristo, bom pastor, e para todos deu a vida. Irmãos e irmãs, Jesus defende, conhece e ama a nós, a todos. Que Maria Santíssima nos ajude a acolher e seguir nós por primeiros o bom pastor, para cooperar com alegria a sua missão. Regina Celi letare, alleluia. Che meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vedere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Gesù, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetuae capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, venerdì scorso sexta-feira passada, a Santa Cruz de em Quiché, Santa Guatemala, Cruz de Quiché, em Guatemala, na Guatemala, foram beatificados José Maria Granchirea e 9 companheiros mártires. Trata-se de 3 sacerdotes e 7 leigos da congregação dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, assassinados entre 1980 e 1991. Tempo de perseguição contra a Igreja Católica, comprometida na defesa dos pobres. Animados pela fé em Cristo, foram heróicas testemunhas de justiça e de amor. O exemplo deles nos torne mais generosos e corajosos em viver o Evangelho. E um aplauso aos novos beatos. Expresso minha proximidade à população das ilhas de São Vicente e Granadine, onde a erupção vulcânica está provocando danos e grandes problemas. Asseguro a minha oração, abençoo aqueles que prestam socorros e assistência e também faça-me próximo das vítimas do incêndio num hospital de doentes de Covid em Bagdá. Até o momento são 82 mortos. Rezemos por todos. Confesso a vocês que estou muito entristecido pela tragédia que mais uma vez se deu dias atrás no Mediterrâneo. 130 imigrantes morreram no mar. São pessoas, são vidas humanas que por 2 dias inteiros imploraram em vão ajuda. Uma ajuda que não chegou. Irmãos e irmãs, questionemo-nos todos, interpelemo-nos todos sobre esta enésima tragédia. É o momento da vergonha. Rezemos por estes irmãos e irmãs e por aqueles tantos que continuam morrendo nestas dramáticas viagens. Rezemos também por aqueles que podem ajudar, mas preferem olhar para outro lado, para outro lugar. Rezemos em silêncio por eles. Celebra-se hoje em toda a Igreja o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que tem como tema São José, o sonho da vocação. Agradecemos ao Senhor, rezemos ao Senhor para que continue a suscitar na Igreja pessoas que por amor a Ele se consagrem ao anúncio do Evangelho e ao serviço dos irmãos.
E hoje, em particular, agradecemos pelos novos sacerdotes que ordenei pouco atrás na Basílica de São Pedro. Há pouco na Basílica de São Pedro. Não sei se estão aqui. E peçamos ao Senhor que envie bons operários para trabalhar no seu campo e multiplique as vocações para a vida consagrada. E agora saúdo de coração todos vocês, romanos e peregrinos, particularmente saúdo os familiares e amigos dos novos sacerdotes, dos neossacerdotes, bem como a comunidade do Pontifício Colégio Germânico Hungárico, que esta manhã fez o tradicional peregrinação das 7 igrejas. Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço. E até a próxima. O Santo Padre, antes de deixar a janela, saúda os fiéis presentes na Praça São Pedro, como sempre, concluindo, desejando a todos um bom domingo. O Santo Padre quis recordar, após a oração do Regina Celli, os novos beatos guatemaltecos mártires. E recordou ainda as vítimas do incêndio num hospital em Bagdá, onde até o momento são 82 mortos. Recordou também as vítimas de naufrágio no Mediterrâneo, 130 mortos, orando por eles e orando também, junto com os fiéis, no momento de silêncio e de oração, por aqueles que podem ajudar, mas que preferem olhar para outro lado, e assim viram as costas para as pessoas que suplicam por ajuda. Santo Padre lembrou que celebrou esta manhã a celebração com a ordenação de 9 sacerdotes para a Diocese de Roma. E ressaltamos que entre esses 9 encontra-se esses novos sacerdotes, encontra-se o Padre Mateus Henrique Ataíde da Cruz, ele que é brasileiro de Afogados da Ingazeira, Pernambuco, tem 29 anos e um dos 9 ordenados sacerdotes para a Diocese de Roma neste Domingo do Bom Pastor, 4º domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor, 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Assim, rezemos, é o nosso compromisso como fiéis, rezar para que o Senhor envie operários para a messe, para que envie bons santos sacerdotes. O Santo Padre disse ainda, pessoas para a vida consagrada, de modo geral, para que possam trabalhar na sua messe. Sabemos, a messe é grande, os operários são poucos. Rezemos por esses 9 novos sacerdotes, rezemos também pelas vocações sacerdotais e religiosas, que o Senhor envie muitos operários para trabalhar na sua messe, nas várias realidades da Igreja no mundo inteiro. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom domingo, Domingo do Bom Pastor. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. A todos, bom prosseguimento e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.